Já. Boa noite. Quem vem? Boa noite. Ô, amor, que bom que você já entrou. Quem vem? Ingrid, boa noite. Bem, pessoal, essa live de hoje eu falei que seria uma live especial. É a primeira vez que o Celso vai sair dos bastidores e vai conversar aqui com a gente. E a gente vai contar um pouquinho da nossa história, depois vamos falar um pouquinho sobre as nossas perspectivas de conjugalidade, parentalidade. E apareceram algumas perguntas muito engraçadas na caixinha que Joaquim colocou aí hoje de tarde para nós. Uma pessoa pediu para compartilhar intimidade. Vamos compartilhar intimidade. Então, a gente jantou antes da live. Celso precisou ir no banheiro. E é isso. O que mais íntimo que vocês querem que a gente conte? Gostei da intimidade. Bem, vamos lá? Olá, boa noite. Vamos começar? Márcia, boa noite. Primeiro dizer que é legal estar desse lado da câmera, que eu era doido para saber como que era aqui, que eu sempre estou do outro lado da mesa. E agradecer o convite de estar aqui com vocês. Bem, uma hora realmente é muito pouco quando a gente tá para falar. O caminho da nossa história é: a gente é primo, de longe, graus. A minha mãe é prima do pai da Priscila. E eu sou de BH, a Priscila é de Vitória. E a gente se via muito pouco quando criança. Quando adolescente eu fui para Vitória e aí a gente começou a namorar. Namoramos com cartas, que na época não tinha WhatsApp, não tinha malmente o ICQ, mali. A gente tinha o ICQ e acaba que a distância atrapalhou, a gente separou. Terminamos o namoro e nesse meio tempo eu tive outra pessoa, tive o Dudu, a gente separou, né? Eu e a minha ex-mulher. E então nós voltamos. Quando voltamos eu mudei para Vitória, a gente teve mais tempo juntos e aí decidimos nos casar. Eu morei um tempo sozinho em Vitória. Boa noite, mãe. Nos casamos. Lu, boa noite. Tivemos um dia a gente estava tomando banho, a gente tinha um banheiro grande no Brasil, e a gente estava tomando banho e decidimos que a Priscila ia parar de tomar remédio. Ficamos lá 3, 4 meses ansiosos tentando. Um dia ela foi fazer uma doação de sangue e pediram um exame. Sua menstruação está atrasada, então peraí que vamos ver como é que tá. Faz o exame para voltar e então você poder doar. Boa noite, Luiz. Aí vimos que Priscila estava grávida. Ela me ligou, era de tarde, eu estava trabalhando. Ela falou assim: olha, você vai ser papai de novo. Assim, tá sentado? Sem cerimônias. E enfim, veio o Joaquim. O Joaquim foi uma criança extremamente fácil. Muito fácil. Se fosse filhos com o Joaquim, eu teria 10. Não que com o Francisco eu não tivesse 10, nem com o Dudu, mas o Joaquim era mesmo muito fácil. O Francisco como diz o Joaquim hoje na hora do almoço, na hora da janta, ele falou assim: Maristela, boa noite. Você e o Chico são brigalhões, e eu e minha mãe somos mais calmos. Nós temos temperamentos invertidos. O Joaquim parece comigo por fora e com a Priscila por dentro. E o Chico o contrário, ele é a cara dela, mas é eu por dentro. Enfim,
Aí decidimos ter outro filho, veio o Chico. Ai, minha sogra tá aí dizendo que o Joaquim é um lorde, realmente. Joaquim O Joaquim é um lorde inglês. Uai, de boa noite, Aninha, boa noite. Bom demais ter vocês aqui. E assim, como o Celso tá falando mesmo, eu uso os meninos, Daniel, boa noite. Eu uso os meninos muito para falar, quando eu vou dizer sobre temperamentos, principalmente, porque eles são extremamente diferentes, como eu e Celso também somos muito diferentes. Nossa. Né? O Celso tem um pensamento muito mais ágil, eu sou mais lenta, né? E eu não sei se vocês sabem, se todos percebem quando eu escrevo isso nos posts, o Celso é o responsável pelas artes bacaninhas que vocês veem no Instagram, que tiver de fazer de vídeo, de mexer com as coisas, isso quem faz é ele. O meu talento... Como diz a Camila, eu sou outros. É outros. A madrinha do Joaquim diz que Celso é outros. Então vai agradecimento para todo mundo, agradecimento para minha amiga Priscila, que eu amo muito, e todos os outros, e ele é outros. Fabiana, boa noite. Bem, então a nossa história foi assim. A gente namorou, separou, voltou, casamos. Hoje faz 8 anos de casado. A gente voltou ao namoro em 2007, tem 13 anos. E contando tudo, dá 17 anos de história. Acho que desses 17 anos, se dividir a quantidade de vezes, a cada 4 anos a gente casa. A gente tem esse hábito de fazer casamentos. Eu acho que vai ter outro. Casar. A gente ainda pretende casar na igreja católica, na nossa religião. E aí isso é um processo, cenas no próximo capítulo, depois eu conto isso pra vocês, que isso é cumprido. O Júnior tá falando que você é o cara aí, ó, tá vendo? E aí depois a gente teve o Chicão, né? Chicão nasceu assim, no meio da crise. A minha doula do parto do Chico, a Lívia Cardoso, ela fala que o Chicão é a redenção de 2016, que ele é a única coisa boa que aconteceu em 2016 foi o nascimento do Francisco, e a gente ainda achava que ele não nasceria em 2016, que ele ia esperar para nascer em 2017, mas ele não quis esperar, não quis trazer essa bênção para 2016, que foi um ano muito difícil, foi um ano de crise. No consultório, na empresa que eu trabalhava com meu pai, na empresa de Celso. Então foi um ano bem complicado pra gente. E foi uma gravidez muito curtida também, acho que tão curtida quanto a gravidez do Joaquim, mas foram tempos mais difíceis, mais duros. Eu acho que até pelo que a gente já tinha estudado durante a gravidez do Joaquim, inclusive a gente vai chegar nesse momento do motivador da nossa vida hoje. O tanto que a gente estudou da gravidez do Joaquim foi que fez a do Francisco ser mais controlada. Foi mais tranquilo, assim, não tinha muito desespero, né? O parto... o que vem agora? E aí, qual é o próximo passo? O parto do Joaquim foi normal. Hospitalar, Bom, deixou assustado porque na altura ainda não se fazia tanto parto normal, né? Estava na época da cesariana forte ainda. E aí, o do Francisco, eu trabalhava com móveis planejados. E o planejamento sempre teve muito presente na minha vida essa palavra em si, do controle das coisas. Quando a gente foi fazer o parto domiciliar planejado, a parte do planejado me deixou muito tranquilo, porque você sabe tudo que vai acontecer. Diego, né? Taliane, boa noite. A gente tinha uma vantagem muito grande, que eu acho que, eu falo com a Priscila que hoje eu não faria aqui morando, onde a gente mora na Figueira, porque o hospital mais perto que tem aqui é em Coimbra. Ele fica com o INEM é o SAMU daqui, e eles andam mais rápido que a polícia. Né? Ele fica no INEM daqui meia hora, então eu não sei se eu teria toda a tranquilidade que eu tinha morando em Vitória, que eu estava a pé a 5 minutos do hospital. Então era muito mais tranquilo. Mas o parto do Francisco, a gestação do Francisco, não era para nascer esse menino bravo que ele é, não. Porque foi uma gestação muito mais tranquila. Apesar da correria,
a gente estava seguro do que estava acontecendo, eu acho. Sim, a gente tinha mais segurança de já ter passado por uma gestação complicada. A gestação do Joaquim, eu tive muito sangramento no início. Então, assim, a pasta de ultrassom, esses dias a minha mãe foi procurar uma coisa lá na casa dela, falou, nossa, mas essa pasta tá cheia, você tem certeza que tá aqui? Eu falei, essa aí, tá aí dentro, na pasta de ultrassom do Joaquim. Que era um tanto assim. O Chico chegou, fez as ultrassons básicas, que foram a de confirmação, depois fez translucência morfológica. Não fez a última? A última ultrassom, que era aquela que mede, como é que chama? A oxigenação, mede o sangue na placenta e tal, esses detalhes. Essa nem chegou a fazer, né? O doutor Frederico tinha passado, falou assim que passar as festas, você faz essa. Mas não passou as festas, ele chegou no dia 27, na madrugada do dia 26 pro dia 27. Os meninos são matinais. Os meninos são assim, aquilo que eu conversei com eles a gestação inteira, eles cumpriram. Por favor, nasça de madrugada. Da noite. Eu não queria, na verdade, que a minha mãe ficasse desesperada durante o parto, porque por mais que as pessoas que estavam à nossa volta apoiassem as nossas decisões, as pessoas tinham muito medo. Né? No início, inclusive você, quando a gente engravidou do Joaquim, que eu falei assim, eu quero parto normal, você falou, o quê? Cesariana é muito mais rápido. Eu falei, quantas cesarianas que você já fez, né? O meu irmão teve, eu tenho uma mania de falar que eu tive, não. Teve, vai. A Ana teve a Alice ontem, dia 20. E assim, ele veio me falar, não, porque vai ser dia 20, vai ser uma cesariana. E com toda essa alta, né, do parto normal, porque a gente achou, cara, o parto tem que ser o que é bom para duas pessoas, para a mãe e para a criança. E para o bebê. Porque é só os dois que importam, a médico, o pai, onde que não interessa. Onde a mulher estiver tranquila, eu acho que é o melhor cenário. E não é a via de parto, né? Isso é uma máxima que tem se usado, né? Não é a via de parto que torna uma mulher mais mãe ou menos mãe, e sim o que ela faz. Menos mãe. Menos, E assim, foi uma decisão minha de início, porque eu queria ter essa experiência, eu queria viver isso. Não pela dor, eu queria poder pegar o meu filho, coisa que infelizmente não pôde acontecer durante o parto do Joaquim, né? Que nasceu, inclusive foi uma das perguntas da caixinha, né? Como é que você se sentiu durante os partos? Eu acho que você podia contar. Não doeu. Não, mas você não sentiu nada porque não doeu? Do Joaquim, eu acho que foi muito importante porque a nossa querida amada doutora Deis pegou o desafio. A Priscila deve ter sido uma das primeiras gestações naturais dela. E estava todo mundo aprendendo, né? Eu, que nunca tinha participado de nenhum parto natural, a Priscila era a primeira mãe e ela estava ali abraçada à nossa causa. Então eu acho que no do Joaquim eu fui até mais útil. Porque a Priscila foi para a doutora Daisy no meio da gestação, né? A gente trocou o médico no meio da gestação. Porque, enfim, não interessa, o médico não tinha a nossa filosofia. E a gente estava aprendendo. Então, no do Joaquim, eu acho que eu fui muito útil. Do Francisco, não. Eu estava muito tranquilo. Na verdade, todos nós estávamos tranquilos. Né? A Telemi, que foi a enfermeira. A Lívia, que foi doula. A Dai estava lá para cuidar do Joaquim. O Joaquim tinha acabado de ter uma crise alérgica. A Priscila já contou isso para vocês em outra altura. Mas a gente estava todo mundo muito tranquilo, muito sintonizado. Então, eu acho que o expulsivo do Francisco foi muito mais rápido. Então, acho que foi um parto bem mais tranquilo no geral. E eu já comentei com as pessoas aqui, né, que o expulsivo do Francisco, eu experimentei um expulsivo completamente sem dor, por conta de todo o respeito, de toda a tranquilidade que eles passaram, né, que elas passaram pra gente durante o parto, né, apesar do Francisco tá com uma circular, o cordão umbilical do Francisco era desse tamanhiquinho, eu nem sei como que aquele menino tava enrolado no cordão, mas eu fiz uma força muito grande, sem dor, uma força mesmo, e a Telemi falou, deixa eu ver o que tá acontecendo, posso, né? Quando ela falou posso, eu pensei assim, né? Quem sou eu na fila do pão para dizer que ela não pode alguma coisa aqui?
Mas foi incrível, e aí ela era uma circular de cordão, na próxima força seu filho nasce. Foi incrível, foi uma experiência assim que me fez renascer de verdade. Não só o parto do Francisco, o parto do Francisco eu acredito como mãe, como pensando numa situação mais respeitosa, que era o que eu queria não só para mim, mas eu queria também para eles, né, do Joaquim poder assistir o final do Expulsivo e ver o irmão dele nascer, né? Eu acho bonito quando ele conta essa história, enfim. Mas o nascimento dos meninos me transformou demais como pessoa, né? Tem algumas pessoas aqui que me conheciam de antes dos meninos, né? Algumas colegas de escola, a Taliane tá aí, a Aninha, que foi nossa vizinha durante muitos A anos, vida né? A inteira. vida A toda que Priscila eu só mudou da casa dela para Portugal. da Desde que casa de nasceu. baixo para casa de cima, da casa de cima para casa de baixo e de lá para cá, para Portugal. E, eu era uma pessoa muito tolerância zero. Não tinha meia conversa comigo. Era e ponto final e acabou. Então, eu acredito que a paternidade, a maternidade consciente, isso tudo que a gente busca da educação com respeito, fez com que eu me tornasse outra pessoa. Uma pessoa muito mais aberta, uma pessoa muito mais empática. E eu me lembro de situações de eu dar resposta nas pessoas, assim, entrar numa loja cheia das coisas. Ah, que bom que você está aí escutando, Taliane. Bom saber que eu estou inspirando o seu jantar. Completando a situação da Priscila, os meus amigos aqui em Portugal, a gente ainda tem poucos amigos por conta do tempo, né, que estamos aqui, mas o Joaquim hoje falou que vocês são brigalhões. E a vida inteira eu sempre fui muito, muito esquentadinho. Nossa senhora, hoje que eu sou mais ouço 10 minutos. Mas eu lembro que eu ia pra pelada jogar bola e assim, eu não levava nenhum nada pra casa. Aí um dia um amigo falou assim, não, mas o Celso tem motivo de chegar aqui e ser nervoso e brigar em casa, ele não pode. Porque antes dos meninos a Priscila era muito, muito brava. Muito. Quando alguém falava alguma coisa comigo, às vezes a gente comprava alguma coisa, tinha que resolver, tem que falar com o vendedor. Pode falar, faça favor, fala, porque rapidinho ele vai resolver. Eu tinha uma fama, assim, de ser briguenta, eu tinha uma fama, não, eu era, de verdade, de tolerância zero. Eu lembro uma vez, preparando o chá de fralda do Joaquim, aquele monte de coisa na mão, né, correndo como sempre, porque ninguém nunca me viu andando tranquilamente pela rua. Só depois que o Joaquim nasceu que eu ia pro Pilates andando alegre. Os nossos Mas filhos dava, aprenderam a andar devagar aqui em Portugal. mas Nossa dava, vida é mas mil dava por umas hora. patadas rua fora. E aí, eu cheia de coisa na mão, entrei numa lojinha, falei, tem copinho de café? Aí a moça, não tem. Pra que você queria? Eu olhei pra cara dela, pra tomar café. E não era pra tomar café, era pra fazer os sapatinhos do chá de bebê. Então, assim, será? Depois eu comecei a pensar assim, gente, será que o que essa pessoa queria mesmo era escarafunchar a minha vida? Ou essa pessoa só estava sendo bacana comigo e eu fui grosseira. E aí eu cheguei em casa nesse dia e falei, pai, você acredita que a fulana chegou pra mim e me perguntou não sei o que, não sei o que, não sei o que? Aí ele falou, eu sinceramente não sei por que as pessoas conversam com você. Aí aquilo me deu uma sacudida assim, eu falei, nossa, será que eu sou tão grossa assim? Nossa. Olha só, a Aninha tá contando uma coisa da minha vida aqui que nem eu sabia, olha. O Meu pai dela levou sua levou. mãe para o hospital para você nascer. Eu não sabia disso, Eu também Aninha. não. Eu ia falar agora. Quando você chegou, a carinha da Dona Margarida. Ai, gente, a minha Delicado igual a avó. avó. Ah, minha avó. Coisa linda. Tadinho. Coisa linda de Papai do Céu. Eu Que agora lembro. mora lá com o Papai do Céu, fazendo flores no céu. Mas em relação às mudanças que a gestação, que os nossos filhos trouxe, a gente estava agora há pouco conversando, eu vou continuar falando enquanto a Priscila escreve, sobre os nossos motivadores na vida, né? E aí a Priscila falou, a gente tinha poucos planos. Tinha, a gente tinha casa, né? A gente tinha profissão e tal, ia ter um filho, o plano era criar um filho. Mas algumas coisas mudaram. Mas o motivador, eu acho que é motivador e nem só motivador, é mais
para que chegue onde tem que chegar. Uma das perguntas foi, para complementar, os filhos atrapalham Os planos os do planos do casal. casal? Vida conjugal não atrapalha, muda. Né? Nossa vida sexual, por exemplo, não vou dizer que atrapalhou. Aí, ó, quem queria Não compartilhar a atrapalhou muito. intimidade, vai, conta. Né? Não atrapalhou. Não namoro na frente deles, nem com eles. O que acontece? Mas... Deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Uma vez, numa aula da pós-graduação, não sei se vai ter alguém da pós aqui para rir junto, mas uma vez na aula da pós-graduação, uma professora falando sobre isso, né? Sobre a vida íntima do casal, e ela disse que se o casal chama sexo de intimidade, é porque eles não têm intimidade nenhuma. Lugar nenhum. Né? E aí eu falei, gente, mas olha só, a criança dorme na cama do casal e aí o casal não transa. E aí eu, falastrona, falei, uai, mas não tem máquina de lavar nessa casa, não? E fiquei na pós-graduação, assim, conhecida como a pessoa que transa em cima da máquina de lavar. Não, isso não é verdade. Mas o que eu queria dizer naquele dia era que, assim, a criança na minha cama, ela não pode ser um impeditivo de eu fazer sexo. Ela precisa ser um impeditivo de eu fazer sexo naquela cama. Na frente dela. Né? Claro. Ah, mas a criança tá dormindo. Você confia Tá não. que a criança tá dormindo? Tá dormindo, mas tá Criança ali. acorda, criança finge, criança é bicho curioso. Né? Tá A gente dormindo, não pode dar mole. Eu tenho muito isso e é uma coisa que a gente sempre brinca assim, né? Tipo, tranca a porta, bota uma toalha, que a porta tem uns vidrinhos, né? Bota uma toalha na porta. Porque a gente não precisa, as crianças não precisam nem acidentalmente ver os pais transando. Nem sabem. Né? Isso cria traumas assim para uma vida inteira, é completamente desnecessário. Né? A maioria das pessoas hoje mora em casas que tem portas, né? Mora em casa que ela consegue um pouquinho mais de privacidade para que possa ali fazer sexo sem que a criança assista isso, mesmo que acidentalmente, pessoal. Mesmo quando é bebê, tá, gente? O menino tá ali dormindo, tem só 3 meses. Eu não correria esse risco. Eu não correria esse risco. Tá 3 meses, mas não é pra isso. Sem dizer que é uma violência transar no mesmo ambiente que uma criança está. Claro, Taliane, com certeza. É isso, a Paula tá dizendo. Isso mesmo. Que já viu os pais uma vez. Cara, a criança nem sabe o que é, cresce e pensa, nossa, o que eu fui fazer ali? Eles não sabem o que é. Eu tenho um amigo que algumas pessoas conhecem. Então você não fala. Quem souber vai saber. Sabedores saberão. Ele tava namorando com a esposa, esqueceu a porta sem trancar. O filho entrou, tava lá e falou, disse que o filho ficou perplexo, parado. Falou, fecha sim, sai. E assim, depois foi conversar, já não era nenhuma criança, né? É uma situação que tem que tomar cuidado. Mas voltando ao motivação / plano, né? Os nossos planos. E então os nossos planos tornaram, né, a Priscila, durante a gestação, ela já era psicóloga. Durante a gestação do Joaquim, ela começou a tratar muita criança. E daí ela seguiu tratando crianças. E então veio essa nova sintonia com a educação parental, né, com o treinamento de pais, enfim, que é o que a gente faz hoje. E a gente agora está começando de novo, que é o online. Né, e eu falo a gente, porque agora no online eu posso trabalhar com ela. A carinha dela que aparece, mas o que está por trás, tudo nós fazemos juntos. Então isso é motivador. E os meninos atrapalham? Sim. Talvez a gente poderia fazer muito mais aqui, né, na internet se não tivesse os meninos. Mas é motivo da gente fazer eles. E querer que dê certo, né? Porque pronto, é a nossa vida financeira, claro. E também saber que eu acho que o principal é ajudar. Hoje é um clichê falar, vai ganhar dinheiro e vai falar que é para ajudar as pessoas. Nossa, eu vivia vendo na internet que quanto mais dinheiro tem, menos apego tem com o dinheiro e mais quer para ajudar as pessoas. Hoje a gente fica muito mais feliz com a solução de uma resposta, às vezes num direct no Instagram,
do que com um paciente novo. Né? A Priscila direto recebe uma pergunta e responde a pergunta, conversa com a pessoa 2 dias e a gente fica naquela, claro, vai virar paciente, não vai comprar o treinamento, não vai, mas daí aparece uma semana depois e diz que aquele papo resolveu. Isso é muito... É muito gratificante. Muito motivador. É, exatamente. Né? É motivador do meu estudo e é algo que eu sempre digo aqui. Quando alguém me traz uma pergunta, uma questão que eu não consigo, assim, responder de pronto ou que fica uma dúvida, aquilo pra mim é tão gigante que no outro dia eu já tô desesperada procurando tudo que tem de literatura, tudo que tem de artigo científico, porque é uma intenção de eu ajudo o outro ao mesmo tempo que me ajudo. Eu nunca sei quando isso pode acontecer na minha vida. Porque... Quando as pessoas falavam de birra, essas birras enlouquecidas, por exemplo, da criança se jogar no chão, rodar, eu não tinha vivido durante a maternidade do Joaquim, a gente não tinha vivido ainda isso. Não. Né? Não assim, não com tanta força, né? Mas o Francisco é uma criança com uma vontade muito mais forte. Quando ele diz eu quero aquele papel, eu quero aquele papel e eu quero muito. Mas é só um papel, não interessa. Eu quero esse papel, eu quero agora. Então assim, essa força que às vezes as pessoas me questionavam, que eu não tinha, a minha empatia era uma empatia teórica, não era uma empatia prática. Eu ficava assim, caraca, como é que é? O que que acontece com essa criança? Ou o que que tem de diferente no nosso filho que não faz isso e na criança do outro que faz isso? E aí a gente conseguiu... Boa noite, minha sogra. Obrigado. Boa noite, mãe. 8 anos de casamento, a união é bem mais nova. A gente... Me perdi. Da empatia. Como diz o Marx, é muito fácil você falar de uma coisa que você não sabe. É muito fácil você falar de uma coisa que você não sabe. Então, eu ia buscar, e aí foi quando eu encontrei os estudos sobre temperamentos, e comecei a estudar um pouco mais sobre isso, daquelas diferenças que vão muito para além da genética, que vão muito para além do ambiente, que o ambiente pode ajudar muito, que a genética pode ajudar muito, mas é aquilo de pessoal que tem naquele indivíduo. Ele é todo diferente, ele é todo novo, a combinação dele, a forma como reage ao ambiente, a forma como reage à frustração, é muito diferente em todo mundo. Às vezes a gente até assemelha alguma coisa, parece comigo, ou parece com o pai, mas isso não é o determinante, isso é da pessoa. Na verdade, a Jane Nelson fala, né, que tem não sei se é... Eu acho que é mais uma filosofia dela, de que um filho vem para ter na casa o que ainda não tinha. Sim. E o Francisco, a ordem de nascimento. Essa explosão que a gente vivia ali. É da teoria de Adler, mas que ela traz, né? Um plano super zen. A nossa casa era uma tranquilidade. O Joaquim era criança que só dormia, não chorava. E o Francisco chegou... O Francisco começou a andar mais rápido, falar mais rápido. Ele é um tratorzinho. E também já tinha o Joaquim, né? O que facilitava. E a diferença de idade, né? Como é um perto, mas o Joaquim hoje tem o dobro da idade do Francisco. Uhum. Então, às vezes eu falo assim, é muito difícil pro Francisco querer ser o Joaquim com metade da experiência dele. E ele quer. Normalmente, ele faz por conta de ser. O Joaquim monta um Lego, vai lá na cozinha e mostra, fiz uma nave e tal. Daí, 30 segundos, chega o Francisco com 3 peças, fiz uma nave. E é assim, a gente é diferente, né? Eu e a Priscila, os nossos padrinhos de casamento, a Camila e o Rafael, eles chamavam muito a nossa atenção no começo do nosso relacionamento, que a gente brigava muito, né? Foi até um dos temas, uma pergunta que teve foi se a gente briga. Porque poucas pessoas veem a gente brigando. Hoje. Na verdade, eu sempre fui da filosofia do seguinte, não deixa o pote encher. Não deixa. A minha mãe sabe, a minha sogra também sabe. A gente brigava por tudo, o tempo todo. Só que era um monte de briguinha. Um monte de discussão por causa de bobeira. É preto e ficava naquela. E aí, quando você tem um monte de briguinha,
você não acumula para uma briga grave. A gente teve poucas brigas graves no nosso relacionamento no geral. Por conta disso, a gente se conhece, um sabe muito bem o limite do outro. Né? Eu acho que esse brigas, você pergunta brigas, claro que briga. Todo mundo briga. Casamento é igual sociedade, a diferença é que você pode namorar e beijar na boca. Então, se você briga com um sócio, se você briga com um colega de trabalho, você não vai brigar com quem divide as contas, com quem divide a louça para lavar. É assim, briga. Divide a louça para lavar é uma coisa importante de se falar. As pessoas perguntaram sobre divisão de tarefas. Se é uma coisa que ajuda na parentalidade. Claro, né, gente? Óbvio que ajuda. Porque toda não mãe... ajuda. Não ajuda é uma palavra que aqui em casa é proibida. Não é essa. Joaquim, pega a sua roupa suja para me ajudar. Não. É pra você fazer, não é ajudar. A sua parte, afinal de contas, quem sujou a roupa foi ele. Claro. Né? Eu já tô ajudando de lavar e estender. Então, assim, isso é uma coisa que nunca foi um problema para nós. Mas eu sei da realidade de muitas mães, principalmente mães. Até hoje eu não peguei um caso assim de que o pai tá em casa e faz todas as tarefas e a mãe chega do trabalho. Eu nunca tive um caso assim, tá, gente? Não que isso não aconteça, eu acredito que acontece sim. Mas as tarefas sempre foram muito divididas. O tempo que eu tava em casa, sim, eu, enquanto mulher, enquanto algumas programações que eu tenho, que vieram da minha mãe, que vieram da minha avó, de que eu tô aqui, então eu vou fazer, tem que fazer, né? Tem que fazer, tá aqui, tem que fazer. Eu chego em casa, às vezes, a louça tá suja, eu pego pra lavar, a Priscila fala, nossa, eu só chego e faço. Já chega detonando tudo. Eu não tô nem aí se tá de manhã, cara, não interessa, tem que fazer, eu vou fazer. Vamos interagir aqui numa coisa engraçada. Minha mãe falou que uma vez ele pediu um boi. Gente, o Francisco cismou que queria um boi. Sabe o que ele quer agora, mãe? Agora ele quer um urso. Que é mais fácil do que um boi. Agora, sobre briga, o Júnior falou que sabe bem como é briga. O Júnior é amigo meu de pelo menos uns 10 anos. Né? E eu acompanhei ele começando o casamento dele com a Vermelha. Eu sei do que ele está falando. De briga à toa. Ei tia, boa noite, tudo bem? Agora, Paula, algumas vezes, pouquíssimas vezes, eu quebrei esse máximo aí. A gente tinha esse máximo nos primeiros anos de relacionamento. Só que aí teve uma briga grave. A primeira, eu fui dormir no quarto do Joaquim. E assim, a gente pode dormir com raiva, mas é abraçado. E a Priscila foi lá e falou assim, você não tem o direito de dormir no quarto do Joaquim, porque essa não é a nossa regra. Então eu, muita raiva, eu fui dormir na minha cama, mas isso é muito saudável. Eu acho que é saudável até espiritualmente. Né? Eu acho que a mudança para Portugal mudou todos nós quatro. Muito. O frio tá acabando com a gente. Tá acabando. E foi o apartamento, né? O Francisco ele não anda, ele cavalga. O Francisco não anda, ele cavalga. Eu falo, meu filho, desce do cavalinho pelo menos de noite. Então o fato a gente mora em cima de um anjo, que é uma senhora que fala assim, não, o dia que eles fazem barulho na sala, eu vou dormir no quarto, o dia que eles fazem no quarto. Olha só. Meu Deus, eu não faria nem por mim. Mas foi o vir para um apartamento alto, né? Os meus filhos são extremamente ativos e curiosos e eles chegaram no verão, eles queriam ir lá para baixo, eu ficava com medo deles quererem ir pela varanda direto. Então a gente pôs tela. Quem já esteve na Europa sabe que tela na Europa, você olha para um prédio, você vê tela, deve pensar, não, ali mora um doido. Não né? tem, não é comum. Não existe, e as crianças também não ficam na varanda, muito diferente do que a gente fazia quando chegou aqui no verão. A gente almoçava na varanda, fazia piquenique na varanda. Nós temos a primeira amiga nossa aqui, foi através do Francisco na varanda, de tanto ele gritar com ela. De tanto ele gritar, de chamar os cachorros, ei cachorrinha, ei cachorrinha. Aí ela veio, se apresentou pra mim e agora a gente tem uma amiga aqui, uma vizinha. Sobre oração, Paulo, é o seguinte, eu vivo falando com a Priscila faz uma história, eu falo, cara, você tem que fazer uma história dos meninos orando. Quem está no nosso ciclo familiar, e eu falo isso, por exemplo, o Diego, que almoça muito aqui em casa agora,
a minha mãe, o meu irmão, meu tio, minha sogra, meu sogro sabe que não se come nem se dorme na nossa casa sem oração. Sem fazer oração. E não se sai de casa também sem fazer oração. O Francisco, antes de aprender a falar, ele sabia os sons do Pai Nosso. Ele, no final, ele completava a palavra. Porque eu acho que é importante pra gente. A oração ajudou muito a gente aqui nessa mudança, porque a oração era hora de lavar roupa. Às vezes a gente cortava a oração no meio, né? E a oração e era bom porque... Era bom não, é bom. Durante a oração, fala com Deus, mas fala pro outro que tá ali do lado. Ó, tô falando com ele, mas é pra você ouvir. Eu tô pedindo a Deus paciência, mas é pra cuidar de você. Anda fila boy. Nada fila boy. Na sua casa também tem oração. Ai, me pouco. Olha só, alguns comentários que ficaram aqui pra cima sobre comparação das crianças. A gente está aqui fazendo uma comparação, principalmente porque a gente está falando sobre os temperamentos. Mas não é uma coisa que a gente faz com eles. E muito menos que eu indico para os pacientes, né, para os clientes fazerem com os filhos. A gente não fica comparando eles, mas eles percebem que são diferentes. Como hoje o Francisco falou, né? O Joaquim falou que ele, o Celso e o Chico são brigalhões. Por quê? Eu e o Joaquim, a maioria das vezes a gente está tentando apaziguar as coisas, né? O Francisco começa lá... O italiano também ora jogando direto. Desesperar, e aí o Joaquim vem, olha, esse é o brinquedo, não sei o quê, para distrair o Francisco, porque ele aprendeu a fazer distração, né? Que agora o Francisco já tá com 3 anos, então a gente leva muito mais pro diálogo, pra história, do que pra distração, porque já tá na hora dele aprender, só a distração agora já é pouco, porque ele não se distrai com tanta facilidade, mas o Joaquim aprendeu isso da distração e ele vem pra distrair, às vezes o Francisco vai de bicho pra cima dele, assim, pra agredir mesmo, e a gente muitas vezes precisa intervir pra que isso não aconteça, porque o Joaquim fica parado. Ele não devolve, ele não se mexe, ele não foge, ele fica parado. Então, só para deixar claro aqui, essa comparação a gente está fazendo aqui para trazer as diferenças que a gente vê nos nossos filhos, mas não é algo que a gente faz para eles. Não. Né? Apesar de que eles percebem que existem muitas diferenças, né? Inclusive entre nós. Né? A gente é muito diferente. O Celso é muito mais rápido, muito mais acelerado. Eu sou mais tranquila de, vamos ver isso amanhã. Ai, nossa, fulano, eu mandei uma mensagem pra fulano não me respondeu. O Celso fala, calma, Celso. Às vezes a pessoa tá com dor de barriga. Quando eu me irrito, às vezes o Joaquim vem, eu falo, agora não. Aí ele sai, papai tá mal disposto. Mas é melhor do que eu descontar neles. Porque, sim, assim, é natural, eu falo com todo mundo, e as pessoas sabem que é uma das primeiras coisas que eu falo quando fala do respeito. Eu acho que o respeito é uma das palavras... Tem 2 palavras que movem a nossa casa. Uma, sempre eu tive isso muito com a Priscila, que é a cumplicidade. Eu acho que o dia que a gente deixar de ser um cúmplice do outro, acabou o casamento. Né? E outra é respeito. O que eu falo com os meus amigos é: o menino tá ali, você quer que ele saia da cadeira. Tu fala, sai daí. Se fosse eu, você ia falar? Não, porque chamar a mão na sua cara. Entendeu? Só que como você sabe que o menino vai, né, se encolher na sua pequenez e fazer isso, você quer fazer. Então não é certo. Isso é falta de respeito. Alguns. É igual que a gente conversou sobre o papel higiênico esses dias. Você entrou no banheiro e falou assim... O tem razão. Quem? O que foi que ele disse? O Francisco é o Gustavo, que o Gustavo é... é. O Matheus é tranquilo. O Celso chegou no banheiro e falou, quem foi que fez isso com papel higiênico? O outro, foi. Dedão. Né? Então, assim, tem muitas coisas que... Não, foi você. O quê? Desceu o papel higiênico. Falou, do papel higiênico. Você deixou o papel... Porque ele me dedurou. Falou, foi mamãe na hora. Aí eu falei, fui eu e tal. Por quê? Quem sabe, né, como é que seria o sermão, a conversa, se tivesse sido eles. Porque ia ter alguma coisa. Agora, porque fui eu, acabou. Eu já falei aqui, fui eu. Do papel higiênico.
para que ele não fosse perguntar para os meninos se eles é que tinham desenrolado lá o papel higiênico. Mas fui eu, e aí? E se fosse os meninos? Né? Talvez não teria sido proposital, eu não derrubei o papel higiênico porque eu quis. E muitas vezes, alguns comportamentos das crianças não são porque elas querem. Aquilo acontece. Gente, tem coisa mais difícil do que pegar uma garrafa desse tamanho aqui, que é a garrafa de água que a gente usa agora para botar no copo. É difícil. As crianças não têm coordenação motora suficiente para isso. E esses dias eu mesma fui pegar uma garrafa maior de chá. Quando eu virei assim, ó, eu entornei tudo. Mas me deu uma raiva tão grande. Uma raiva, vontade de quebrar aquela garrafa. Um salve pelo Francisco. E aí o Joaquim falou comigo assim: calma, mamãe, a gente seca. Aí eu pensei, meu Deus do céu, que bom que esse menino tá aqui, porque eu acho que eu ia quebrar a mesa. O Joaquim estipulou aqui em casa o abracinho da paz. Abracinho da paz. Vamos dar um abracinho da paz? Às vezes ele também tá todo cagado e ele quer dar um abracinho da paz, não, né? Ele vem, aí ele ri, não, papai, calma, me dá um abracinho da paz que passa. Passa à vontade. Mas vamos lá, vamos seguir para algumas coisas agora, importantes pra gente não deixar passar. Os meninos, né? Falando mais da diferença, a gente faz compra e aí tem a sacola retornável. E aí eu coloco, tem a sacola que é menor, eu ponho as coisas mais leves na sacola para um e uma para outro. Mas normalmente o Joaquim fala, ai, tá muito pesado. O que o Francisco faz? Pega as duas, mais um pack d'água. E leva feliz. E se falar com ele que não dá conta, ele carrega a compra toda. Se falar que ele não consegue, aí já era. Que é uma questão dos temperamentos. O Joaquim, por exemplo, se for uma criança que foi desafiada com muita autoridade, ele vai sentar, chorar e não vai fazer. Então ele precisa de mais motivação. O Chico, se a gente falar com ele assim, você não consegue fazer xixi antes de mim, nossa senhora, ele vai correr, ele vai chegar primeiro no banheiro, nem que ele tenha que te derrubar no meio do caminho. Nem que ele compra outra salita até chegar ele lá. Vai fazer. O Francisco vai ser um menino do futebol e do rugby, que quando eu colocasse, se ele for fazer, eu falei com a Priscila, olha, eu vou chegar pro Francisco e falar assim, aquele ali, ó, com camisa 8, ele falou que a mamãe é feia. Nossa, vou correr para levar o menino pro hospital, porque ele vai dar um jeito, ele é muito determinado. A Taliane tá aqui falando sobre a filha dela, ó. Mamãe, caiu, mas não tem problema, né? É realmente impagável quando eles aprendem isso, que as coisas têm soluções simples e que chorar não vai resolver, ficar bravo não vai resolver, jogar a garrafa longe não vai resolver. E às vezes nós pais e a nossa... Olha que honra ter uma mamãe recém-parida aqui. Olá. Obrigada. Contamos a história do nascimento da Alice agora há pouco. Falamos dela. E é importante a gente entender o quanto que a gente é exemplo. E a relação de casal, para além da relação da conjugalidade, é uma relação entre duas pessoas. Que se for uma relação com grito, desrespeitosa, violenta, é isso que a gente vai ensinar. Então, enquanto casal, enquanto adulto responsável, enquanto mãe solo, enquanto mãe junto com vovó, enquanto mamãe, papai, independente de como é a sua configuração familiar, o importante é que a gente demonstre para as crianças o respeito dentro de uma relação. O quanto que é importante eu ouvir o outro, saber que o outro não faz as coisas para me atingir, que não faz de propósito para me machucar. Olha, estão assistindo em família, isso. Bota a pequena para ver live da titia desde agora, isso mesmo. Ontem ela já sorriu pro titia. Quando é líquido que entorna, ela pega o pano e seca. Mas a Aninha falou aí agora há pouco uma coisa que é verdade. Eu conheço os dois filhos da Aninha. O Ian realmente é tranquilo. Ai, obrigada. É muito agitado. A Taliane tá dizendo que aprendeu comigo como fazer. Pega o paninho e seca. Pega o paninho e seca. A nossa casa era para ser toda riscada das paredes. Fico muito feliz. Mas... ali no cantinho tá riscado. O Joaquim riscou a parede uma única vez. Limpou, nunca mais ele riscou a parede. Ele gosta de limpar. O Francisco gosta de limpar a parede. O Francisco é o seguinte, aqui a gente não pode pôr a lava-louça nem a máquina de roupa para bater. Que ele é o seguinte, ele é o participativo. Ele gosta de fazer. A gente tem a lareira e aí eu e Diego, a gente pega lenha na estrada, lenha caída. Não é roubo, tá, gente?
É apropriação e é permitido. Inclusive as prefeituras até pedem às vezes, para pegar. E aí eu vou lá para a garagem cortar. O Francisco vai cortar comigo. E não importa o tamanho do pé de árvore. Pega ali, Francisco, ele pega. Então ele gosta de participar de tudo. Ele faz, eu acho que ele risca. Primeiro que é óbvio, ele risca porque ele quer ver como que fica. Como que vai ser? Depois ele quer chamar a atenção, ele vai lá e mostra que fez. E depois ele quer ter a atenção, Eiquim, de saber que agora alguém está me dando uma tarefa. Porque o Joaquim, ele gosta de ficar livre das tarefas. O Joaquim, ele fica quieto para não ter tarefa. Já o Francisco, não. Não, então se eu for limpar alguma coisa da casa, ele quer ajudar, ele monta o aspirador. O dia que ele montou o aspirador sozinho, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que esse menino montou o aspirador. Mas enfim, vamos seguir, senão a gente fica aqui falando das crianças o dia todo, gente. Pai falando de filho, não pode, devia ser proibido. Sobre conjugalidade saudável, eu acho que é isso que eu acabei de falar aqui, sobre o respeito. Eu acho que é o mais importante na conjugalidade. Quando a gente fala a respeito dos filhos, a gente precisa manter conjugalidade, né? Porque às vezes os filhos nascem e os pais esquecem. Muito as mães. Na live com a Daiane a gente falou um pouco sobre isso, né? No final de dezembro, dia 20. Sobre o desejo, né? Sobre o desejo das mães, que fica muito ofuscado depois do nascimento dos filhos, por conta da quantidade de ocitocina, prolactina, enfim. Esses hormônios fazem a gente ficar voltado para a criança, ainda tem a fusão emocional, tudo isso faz diminuir o desejo pelo parceiro. Mas, gente, eu também não tenho muito desejo em ir caminhar, entendeu? Em ir fazer exercício físico. E eu encaro aquilo como algo que é importante para minha vida, é importante para minha vida pessoal e é importante para minha vida a dois. Eu não tô dizendo que as pessoas têm que fazer sexo sem ter vontade, pelo amor de Deus, não é isso. Eu sou a última pessoa no mundo que vai dizer um absurdo desse. Essa história do óleo é a história mais famosa da minha vida. Depois a gente conta no finalzinho a história do óleo, se der. Enfim, aí isso é importante a gente buscar também o ambiente interno de que a gente precisa retomar a conjugalidade, que a gente precisa de uma rede de apoio. E uma rede de apoio gratuita? Não necessariamente. Às vezes você vai contratar ali uma babá uma vez por mês para você ir ao cinema com o seu parceiro, para vocês fazerem uma compra no supermercado. Nossa babá é o Diego. Eu e Celso uma vez pedimos o Diego e a Bela para ficar com os meninos pra gente fazer uma compra no supermercado sozinhos. Nós somos 3 mercados. Que delícia, gente. A gente foi a todos os mercados possíveis e imagináveis, assim, com minutos. Porque sem as crianças, uma série de coisas são mais fáceis. Mas a gente adora ir ao mercado com eles. Sim. É desafiador e é legal, e é divertido. É construtivo. O Joaquim, por exemplo, eu até falo com o Diego trabalha comigo, que é muito engraçado o Joaquim. E às vezes eu passo até vergonha. Vergonha assim, né? É relativo, porque... Papai, olha, aquela ali tá com etiqueta vermelha, compra aqui. A etiqueta vermelha é 0 euro. É 0 euro. Sei nem o que é. Mas tem etiqueta vermelha de desconto, pode comprar, que esse aí é pra comprar. Já aprendeu, isso tem que ser assim. A gente faz a compra, né? Aqui, eu não sei como é no resto da Europa, nunca fiz compra no resto da Europa, mas aqui em Portugal não é quanto se ganha, é quanto se economiza. Então a gente faz a compra contando, porque tudo você comprou tanto, você tem X desconto. Você comprou mais tanto, você tem X desconto. Então a gente faz contando, por quê? A gente faz compra no mercado com desconto e depois vai para outro. Então a gente literalmente tem que contar, porque senão compra mais em um do que era para comprar no outro. E o Joaquim, ele vê, ele sabe. Né? O Francisco ainda não tem essa noção. Não conta, mas ele risca a lista. O Francisco risca esse. Sabe qual são listas de mercado, porque tem coisa que a gente compra no mercado, coisa que a gente compra em outro. E assim eles vão tendo senso de responsabilidade e de saber que eu acho que aí entra a parentalidade, né? Júlia, lindeza! Que bom ter você aqui. A participar. Eu acho que participar economicamente da Sim, é importante. São coisas que a gente vai ensinar. Aí teve uma coisa que a gente colocou aqui, que é o que a gente pode fazer da conjugalidade na frente dos filhos. Gente,
O que a gente não deve fazer é mais fácil, porque são poucas as coisas que a gente não pode fazer na frente dos filhos. A gente não deve brigar eloquentemente na frente dos filhos, né? Por quê? Não vamos dizer que um casal não é não ter discussão. Às vezes a gente discute na frente dos filhos e isso é normal, fumar, é saudável. Eu não fumo, eu fumei muito tempo, mas de vez em quando eu fumo. E os meninos não vêm. E a Priscila vai lá pra fora comigo no frio. E a gente fica lá escondido. Às vezes eles estão acordados, no fim de semana. Às vezes a gente vai para ali escondido e eles não veem. Ei, meu filho, tudo bem? Boa noite. Ei, Dudu, falamos de você também. Mas, então, o Eduardo já me viu muito fumando. Né? Mas aí você fumava, né, de verdade, quando o Dudu era pequeno. Agora os meninos não viram. E eu acho que a parentalidade, o que pode se fazer na frente da criança, eu acho que é mais o que você quer. Que ele aprenda. Que ele saiba que é bom. Que pode acontecer, né? A gente pode chorar na frente das crianças, sim. Né? Demonstrar as nossas emoções. A gente briga na vida, mas o menino precisa saber que, por exemplo, na vida adulta a gente briga muito mais do que de criança, óbvio. Mas... E briga por coisas que às vezes as crianças não precisam escutar. Às vezes a gente briga por causa das crianças, né, gente? Vamos combinar. Tem coisa que a gente tenta fazer e às vezes a criança impediu, né? Ou, enfim... Coisas acontecem e a gente briga por causa das crianças, a criança irritou a gente. E tem uma coisa que eu anotei aqui pra gente deixar claro, é que foi uma pergunta, tipo, é correto falar com o marido, com a esposa, quando chega em casa, sobre as coisas ruins que aconteceram durante o dia? Nossa, isso aqui é um problema. Semana passada a gente falou aqui sobre ambiente interno. Se eu saio lá do meu trabalho, preparada, tô indo, eu vou feliz pra casa, vou encontrar meus filhos, aí você chega em casa, o marido fala, olha, esse menino aqui fez não sei o que, aquele menino ali fez não sei o que lá, acaba com o ambiente interno, intoxica a gente. Então são coisas que a gente precisa coordenar. Claro, não é não falar, mas não dar ênfase a isso. Dar ênfase para aquilo que aquelas crianças fizeram de bom, de bacana. Por que isso? Por quê? Quando a gente diz para a criança, quando a gente diz para o outro aquilo que foi significativo ao longo do dia, a gente está mostrando para a criança e dando um reforçador. Que o que ficou foi a briga. Não, amor. O que ficou de bom foi o ficou de bom. Aquilo que ficou de bom do dia. Né? Não que o mais importante que aconteceu foi o ruim, foi a briga ou foi a coisa que a criança fez errado. Não, isso que eu quis dizer. Então a gente vai dar o reforçador quando o outro chega e diz, olha, teve pintura hoje, boa noite, pai, teve pintura hoje. Oi, fulaninho me ajudou a fazer a comida, fulaninho já tá de banho tomado, e enfim. E depois a gente pode falar das coisas que aconteceram. Tem que lavar roupa, não pode guardar a roupa suja, mas não precisa ser a primeira coisa a fazer. E isso já aconteceu aqui em casa. Sim. Às vezes eu chego, eu vejo a Priscila desesperada e briga. Eu falo, gente, vocês estão de sacanagem. Enlouquecendo a mãe de vocês. Porque assim, a verdade é, eu não minto pra ninguém, nem pra eles. Daqui 30 anos, meu amigo, quem tá comigo é ela. Então, eu não quero que vocês atrapalhem minha vida com a minha mulher, não. Sério, vocês ficam quietinhos, a gente tá cuidando de vocês aqui 20 anos. Depois vocês vão seguir a de vocês. Eu tenho que ficar aqui para arrumar a bagunça. Então não pode ser assim. Eles têm que entender os deveres, né? E pronto, eu acho que é a gente levar para eles os problemas. E os problemas, não só os problemas da casa ou os problemas nossos dele, os problemas da vida, à medida que eles forem crescendo. Você briga na frente dos meninos? Briga, discute. Até a página que eles podem ver. Até a página 9. Até a página que eles podem ver. Daí pra frente, eles não têm que saber, a Priscila precisa pagar isso, ou olha, tem que fazer aquilo. Não. Tem que fazer post, tem que isso, aquilo. Não. O Joaquim, por exemplo, sabe, às vezes ele pergunta, você já postou hoje, mamãe? Já postou. Eu falo, nossa senhora, não repete o erro do papai, não. Mas Porque eu, né, enquanto pessoa...
sinto isso como uma cobrança. Eu não Não, sei já ela fez não sei o ri de quê? quê? Já Ela fez vai não sei usar o o quê? quê? A Taliane? Não sei. Rialto, o que foi, Taliane? Normalmente eu falo Compartilha muita aqui com a coisa gente. engraçada, mas pode usar. Você O quer Celso é a continuar? parte engraçada da casa, né, gente? Porque eu pareço muito bacana, mas eu sou uma pessoa muito séria. Então, Nossa, 90% das vezes eu tô falando no lugar de ficar. Eu não tenho muito. Tenho tentado. Inclusive, um primo meu me disse que se não desse certo trabalhar aqui com a psicologia online, que eu podia fazer stand-up. E eu tô pensando seriamente nisso. é E talvez verdade. vocês vão ter algumas surpresas aí pra frente. Que eu falei que esse ano seria o ano. E vai ser. Aqui, quem tá Dos aqui. 30 anos. Mas Ah, vamos ver. Gente, eu falo isso com a minha mãe, porque a minha mãe, assim como a mãe da Priscila, e a gente também sofre, não adianta falar que não sofre, minha mãe sofre muito porque ela é muito apaixonada comigo e com o meu irmão, e que não, pronto, não tem mais a gente. Eu casei, tem 12 anos que eu não tá vivo fora com de ela, casa. e o Kim casou há 2 anos, e assim, a gente cria um filho para viver a vida dele. Né? A gente cria o filho para viver a vida dele. Eu tento fazer dos meus filhos, eu falo com todo mundo, o meu principal motivo de ser pai é fazer pessoas melhores ainda do que nós somos. Nós é eu, a Priscila, eu vejo os erros da minha família, dos meus amigos, e eu tento fazer com que meus filhos tenham outros erros, porque né, se você apresenta para uma pessoa uma coisa que pode dar errado, a chance dela errar naquilo é menor. É menor. Que é o que a gente. É um ensinamento por instrução, né? Como a gente vê uma receita. Se for tentar fazer um bolo dando cabeçada, a chance de você errar é muito maior do que se você seguir uma receita. Que também tem chance de errar. O Igual bolo acontece com a minha sola. esposa. Acontece. Ela vê. Na verdade, a minha esposa, eu acho isso um absurdo falar que a minha esposa cozinha. Eu fico com raiva quando as pessoas falam. Minha sogra fala assim: que Priscila fez. Nossa, eu fico com muita raiva porque eu fico lá o tempo todo. Eu corto, eu lavo, eu Você viro. é sous-chefe, sous-chefe não aparece. Eu penso. E aí no final, a Priscila fez. Mas enfim, a gente faz comida. E esses dias a gente foi fazer um feijão tropeiro, né? Eu tava doido pra comer feijão Vai tropeiro. dar um tempo. Pessoal, quem tá aí, vocês acham prudente a gente ir pro perfil do Celso pra gente rir um pouco mais e falar um pouco sobre como que a gente pode ajudar o nosso cônjuge na relação com as crianças quando, assim, já tá na tampa da beirada? Boa noite. O que vocês acham da gente ir pro perfil do Celso? Todo mundo tem aí o perfil? Vamos, marcamos para outro dia. Por mim a gente vai. O que vocês acham? Aí, enquanto responde, eu vou voltar. A gente foi fazer, eu comi pro meu feijão tropeiro. Falei, Priscila, vamos fazer um feijão tropeiro? Falou, você já fez? Não, nem eu. Então, a gente pegou 30 receitas e fez a nossa. Né? Não adianta eu virar pro Joaquim. Hoje o Joaquim foi apresentar para nós o Lego dele, caiu no chão e quebrou. E, nossa senhora, e nunca mais monta igual, porque ele não monta o que está na cabeça dele. E aí eu fui explicar para ele, meu filho, da próxima vez você vem, pousa aqui em cima, põe o paninho na frente e apresenta. Para de falar posa, que ninguém sabe o que é isso. Pousa coloca. Ó, o Eduardo quer. E aí a gente tem isso de o que funciona para mim, né? A minha receita de bolo pode não ser a sua, pode não ser não. A receita de bolo para mim não é a mesma da Priscila. Exatamente. E pode não funcionar semana que vem. Às vezes a Priscila faz uma coisa ou pensa uma coisa e eu falo, nossa, cara, a gente para fazer um conteúdo aqui para postar para vocês é um parto às vezes, porque primeiro que não sou eu o formado, não sou o responsável técnico, mas Tchau, Paula, as obrigada. pessoas falam assim, tchau, Paula. As pessoas falam assim, a tia Gil, ao contrário da tia Gil, né, que é quase engenheira, brincadeira. Você casou com psicólogo, você também entende. Não, você casou com... Quer dizer que se casa com engenheiro, você pode construir um prédio? Não. Mas eu me envolvi muito com a Priscila, até porque a Priscila a vida inteira ela teve só uma amiga. O outro amigo dela era eu e hoje ela é minha melhor amiga. Né? A gente é o lance da cumplicidade. Mas, tchau, Júlio. A cumplicidade. Da receita, né?
pode funcionar para mim, mas não funciona para ela. Às vezes não cabe, não funciona porque se eu sou uma pessoa... A gente hoje brincou que nós temos 4 temperamentos, né, aqui em casa. E os dos